Esse estudo, como a gente mencionou, ele é do capítulo, do livro 4. A gente está entrando no novo módulo, que é o módulo 4, a humanidade regenerada. Então, coisa boa, né? A gente vai estudar esse momento de que a gente tanto fala nos nossos estudos, nas nossas reflexões, do mundo de regeneração, do planeta de regeneração, que a Terra daqui a pouco começar, já está em curso, né, digamos assim, a caminho do mundo de regeneração, no rumo do mundo de regeneração, que é a nossa jornada, e a gente vai começar a estudar esse capítulo, esse módulo aqui, que começa com a lei divina e a lei humana, né? Então a gente vai observar as principais características das leis divinas e humanas, né? E entender a importância da mensagem cristã para a gente entender e vivenciar os mecanismos da lei. Entender a vinda do Cristo, entender a fala do Cristo e o que essa fala, o que essa mensagem, o que esse exemplo provocou em cada um de nós. É aquela situação que a gente está pensando aqui, né? Viver como espírito, né? Então, em que momento a nossa existência passa a despertar para essa realidade? Eu tenho que ser do mundo, viver no mundo, sem ser do mundo. Eu tenho que viver como Marta no mundo, eu tenho que viver como Maria no mundo de Marta, que é aquela outra passagem do Evangelho. A gente se preocupar com as coisas do espírito, vivendo no mundo material. Então, como é que eu consigo conjugar, dar o peso adequado, o peso necessário, essencial, a cada uma dessas situações, né? Eu sendo espírito, vivendo na matéria, eu tenho que dar a César o que é de César e eu tenho que dar a Deus o que é de Deus. Então, entender que a mensagem do Cristo, ela vem para dizer: arrependei-vos, vós que estáis em trevas, porque eu venho para vos ensinar o reino dos céus. Então, quando Jesus vem anunciar o arrependei-vos, vós que andais em trevas, ele vem para falar não a treva de que nós somos criaturas trevosas que vivemos na escuridão. É no sentido de que andais em trevas, porque quem está na matéria está numa condição muito mais opaca. A matéria é muito mais densa. Então, arrependei-vos, vós que pensais apenas na matéria, porque eu venho para vos anunciar o reino dos céus. E o reino dos céus, que Jesus vem nos ensinar, é um reino que não é material. As leis de Deus que ele vem cumprir é anunciar um reino definitivo das coisas do Espírito. Então, quando a gente fala a humanidade regenerada, a gente começa a refletir que a característica de um mundo de regeneração é uma característica aonde a gente prioriza mais as coisas do Espírito, as coisas do reino dos céus, em detrimento das coisas da matéria. Então, o homem regenerado é um homem que pensa mais nas coisas do Espírito. Não, claro, deixando de viver as coisas da matéria, porque a matéria se alimenta da matéria, mas o Espírito se alimenta do Espírito. Né? Então, enquanto eu estou encarnado, eu preciso priorizar e valorizar as coisas da carne, as coisas da matéria, mas eu não preciso ser escravo delas. Eu tenho que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Às vezes, infelizmente, a gente sofre muito porque a gente desencarna, mas o nosso coração fica na matéria. Então, a gente tem dificuldade de se desenlaçar, porque onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ou seja,
A doutrina espírita vem trazer luz a todos esses ensinamentos do Cristo, para a gente compreender a mensagem do Cristo e nos ajudar nessa transição do homem material para o homem espiritual. Como a gente diz aqui, sair do ponto A para o ponto B. Nós que estamos em trevas, caminharmos para a luz, né? Então esse é que é o nosso desafio existencial, digamos assim, né? Então vamos entender. As leis de Deus são perfeitas e jamais se modificam. Deus não se engana, não tem essa perspectiva de dizer Deus escreve certo. Não, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, por serem perfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseiam em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, a gente imaginar que os homens mudam as suas leis. Por que a gente imagina que os homens mudam as suas leis? Porque os homens são imperfeitos, que vivem em determinados momentos de acordo com a sua capacidade evolutiva. Então, a capacidade evolutiva da humanidade já teve o código de Hammurabi, por exemplo, olho por olho, dente por dente, onde aquela lei, naquele momento, era necessária. Mas chega um ponto que a humanidade progride em civilidade, em entendimento, e aquela lei não mais é necessária. Então você evolui. Mas essa lei ainda é a base do direito romano, que até hoje a gente segue nos nossos códigos morais, os códigos civis que estão valendo até hoje, digamos assim, né? Mas as leis de Deus não. As leis de Deus são permanentes e existem desde todo o sempre. Aqui e em todos os orbes regidos por Deus. Quais são os orbes regidos por Deus? Todos, né? Então, essa aqui é, digamos assim, uma ideia para a gente ter. Leis de Deus, permanentes, não erram, não se equivocam, são permanentes. Lei dos homens, variáveis, falhas, porque os homens são variáveis e são falhos, e são, digamos assim, fazem as suas leis ao seu bel prazer. Fazem os puxadinhos, digamos assim, de acordo com as suas conveniências. Num determinado tempo da história da humanidade, da nossa história, o Estado e a Igreja representavam, digamos assim, a base do encaminhamento. As leis dos homens, Estado. As leis de Deus, a Igreja, digamos assim. Então, a união do Estado e da Igreja, o Estado poderoso. Qual foi o Estado poderoso que a gente tem notícia? Roma. Quando Roma faz as suas leis humanas juntos com a lei dos homens, de Deus, igreja, juntou-se todo o poder e toda a glória. O que foi que deu nisso? O que a gente assistiu na Idade Média, né? Então, nós estávamos lá. A gente viu o Estado definir o cristianismo como religião oficial, se unir com a igreja, o movimento dos papados, a igreja começar a ter o dinheiro do Estado, e aí você vai na Europa e vai ver as igrejas, as obras de arte, que são aquelas catedrais que foram construídas naquele tempo, que nós construímos, né? Nós tínhamos esse poder dos homens, a lei dos homens era esse poder temporal, né? Então, quando esse poder temporal se esgota na matéria, imaginava-se que chegaria-se no mundo espiritual e, porque era um escolhido na terra, seria um escolhido nos céus. Lê do engano. Chega no mundo espiritual, cadê o meu templo suntuoso? Cadê o meu ouro? Cadê a minha prata? Não tem mais. Revolta-se com quem? Com Jesus. Jesus me enganou.
e até hoje perseguem a todos aqueles que têm votos de simplicidade e de humildade. Então, meus irmãos, aqui presentes, a nossa conversa é essa. As leis de Deus são permanentes. Nós nos enganamos, porque eu também estava lá. Eu também estava lá. Nós estávamos lá. Nós não nascemos com o Espiritismo. Nós somos almas milenares. Então, nós também nos equivocamos. E não adianta agora nos taxarem de traidores, porque abandonamos esse templo suntuoso para optar pela igreja humilde, que Francisco de Assis nos dá esse exemplo. Né? Não adianta essa acusação, porque é despertar para uma realidade de começarmos a caminhar para o reino dos céus. E esse convite é feito permanentemente a todos nós. Quem quiser entrar no reino dos céus, renuncie a si mesmo, renuncie a tudo que tem, pegue sua cruz e me siga. Jesus nunca enganou ninguém. Ele sempre foi papo reto, para a gente usar uma linguagem que a juventude usa, né? Então, a conversa é essa. Renuncia a tudo que tem. O que é renunciar a tudo que tem? É o poder temporal, é a pompa, é a glória, a bajulação, que nós nos alimentávamos dessa vaidade. Porque é muito bom você sair andando. Não, todo mundo vai andando atrás, o séquito, né? Acabou, meu irmão, acabou. Não tem isso não, porque poderoso é Jesus. E o que é que Jesus era? Humilde. Nasceu onde? Na manjedoura. E muitos criticaram. Como é que pode o meu rei nascer na manjedoura? Ele tinha que nascer num templo suntuoso, ser filho de um rei na terra. Mas ele é o rei do orbe, digamos assim. Ele é o governador planetário. Estas características é que mudam a perspectiva do nosso caminhar. Separar o que é lei de Deus e separar o que é lei dos homens, né? O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. É o processo de evolução. O homem material se aproximando do homem espiritual. E a doutrina espírita é esse instrumento que Deus disponibiliza a toda a humanidade para ir compreendendo os mecanismos da lei e nos tornando pessoas melhores, nos libertando da materialidade que ainda existe e habita em cada um de nós. Então, esse é o nosso desafio. Quando a gente vê a história, por exemplo, do cristianismo, como a gente citava aqui, a igreja, o Estado romano se alia com a igreja, torna o catolicismo religião oficial do Estado, há um crescimento material da igreja. Os templos da igreja, que eram a igreja do caminho, templos de pedra comuns, casas comuns, que Paulo saiu criando nas suas viagens, elas se tornam condições suntuosas. Né? Então, se alia o Estado e a igreja, se começam a criar leis dos homens e criam-se apêndices às leis de Deus. Né? Concílio daqui, concílio dali, concílio de acolá, que você vai criando algumas circunstâncias para atender determinadas conveniências do Estado. Então, num determinado momento, esse tipo de coisa começaram a ter desentendimentos. Século XI, 1100 e pouco, 1000 e pouco, a cisma do Oriente separa a Igreja Católica Ortodoxa Romana da Igreja Católica Ortodoxa do outro lado, que é exatamente Constantinopla, o Oriente e o Ocidente. A Igreja Católica Romana no Ocidente. A Igreja Católica Ortodoxa no Oriente se separa. Por quê? Porque a Igreja do Oriente não admitia a
a soberania papal. Ou seja, o chefe da Igreja de Roma não é meu chefe. O chefe da Igreja de Roma é o chefe da Igreja de Roma. Mas o chefe da Igreja Católica da Rússia é o chefe da Igreja Católica da Rússia. Então você tinha o chefe de uma determinada igreja. Era uma das principais características. Eles não aceitavam essa soberania papal de Roma para ser o chefe da igreja do mundo todo. O rei Henrique VIII, na Inglaterra, não aceitava Estado e rei unido com a igreja, não aceitava que o padre determinasse o que o rei tinha que obedecer. O rei queria casar de novo com Ana Bolena, aí ele disse, que conversa é essa que o Papa vai dizer que eu não posso casar? Não quero. Aí ele cria a Igreja Católica Anglicana. E quem era o chefe da Igreja Anglicana? Ele. Ele era o chefe do Estado, rei, e era o chefe da Igreja. Né? Então, é o homem criando os mecanismos da lei dos homens, criando os apêndices das leis de Deus. John Hus, o nosso Kardec, século XIV, reencarna na Tchecoslováquia, em Praga, começa a se levantar de dentro da igreja revoltado com determinadas coisas que aconteciam. E aí acharam que ele era herege, queimaram ele na fogueira. E quando ele estava sendo queimado, ele diz, ei, você pode queimar agora o ganso, porque Rus é ganso, João Ganso, mas o cisne que vem depois vocês não queimarão. Ou seja, já anunciando a vinda de Calvino, de Lutero, que viria no século XV, no século XVI, promover as igrejas reformadas. Né, a transformação da igreja, lutando contra esses apêndices. Né? Então, aí o movimento do papado, o concílio de Nicéia, tantas coisas que haviam, a heresia, queimar o povo na fogueira, parará, as deformidades que eram criadas em nome de Deus, porque era o apêndice da lei dos homens, juntando-se com a lei de Deus. O governador do planeta chega a um determinado ponto e fala, tá bom, rapaz, vocês já estão criando muito problema, não tem condições não. Assim, detalhe, século XII, século X, século XI, mais ou menos, aí, antes disso, século VII, o governador planetário fala, tá bom, a coisa está muito confusa aí na Terra, eu vou mandar um missionário para reunir as tribos árabes e expulsar de dentro da igreja as deformidades. Mas não era expulsar matando ninguém, não era fazendo nada disso, era rever as deformidades, os puxadinhos que tinham sido feitos. Aí manda um missionário, Maomé, que nasce lá na Arábia, da linha de Ismael, né, que era também filho do Abraão, né, que Abraão, Agar, né, Sara, Agar, de um lado Ismael, do outro lado Jacó, né? Aí vai Isaac, Jacó e as tribos árabes, né? Do outro lado Ismael, que foi expulso e foi fundar o ismaelita, né? Os ismaelitas, que dessa árvore sai o muçulmano, né? Sai Maomé. Maomé vem para lá para tentar reunir as tribos árabes em torno da ideia original do cristianismo. Mas a mensagem é poluída, interpretada equivocadamente e se cria uma guerra entre irmãos. Né? Aí a briga de muçulmano com católico. O pau canta, né? Aí entre um e outro, tome cruzada para lá, cruzada para cá, irmão matando irmão em nome de Deus. Jesus, preocupado com tudo isso, faz, tá bom, Francisco, vai lá. Aí manda Francisco, século XII, após as cruzadas, para que em nome de Cristo ele reerga a sua igreja. Essa foi a mensagem de Francisco de Assis, o nosso Francisco Bernardone. Chega lá, século XII, diz, não, vou tentar reerguer a minha igreja. Ou seja, é sempre a tentativa do Cristo rever o que os homens fazem com as leis de Deus. Os puxadinhos que os homens fazem com as leis de Deus. Tentando aproximar a realidade do mundo espiritual. Porque, analise, Jesus vem no ano zero e traz essa mensagem, reino dos céus. E prega a lei de amor, a lei de caridade. O homem pega isso, se junta com os prazeres da carne, da matéria, e começa a criar os puxadinhos, e puxa para cá, e puxa para lá, e sempre alguém reage, surgem missionários para estar combatendo essa dicotomia, essa dificuldade, essa disparidade. Manda Francisco no século XII e diz, rapaz, reerga a sua igreja. O que é que fazem com Francisco? Né? Não, não é por aí, não. Manda Calvino, manda Lutero, igreja reformada,
e tome as confusões da Europa, do velho mundo, que nós estávamos lá. Chega um ponto que ele já está bom, vamos preparar o povo para estudar a navegação. Aí manda gente para Portugal para incentivar as escolas de navegação para descobrir um mundo novo, um mundo psiquicamente ainda virgem, liberto desse psiquismo de ganância, de poder. Aí descobrem as Américas. Aí vou transformar, eu estou falando em rápidas palavras aí, a tentativa de o planejamento mais amplo, né? A visão espiritual. Não, vou jogar para as Américas um mundo novo, para poder ressurgir renovado. Aí Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Agora, quem vem para o Brasil não é ninguém iniciado. São essas almas dos homens que foram exilados do velho mundo, da Europa. Vai para lá para tentar se reerguer, vai tudo tentar se regenerar. Então não foram os silvícolas, os índios, os pobres, não. Foram as almas dos homens que viveram na Europa, que caíram, que faliram, que estamos todos nós reencarnados no Brasil. Chega no século XVIII e fala, tá bom, já tem muita tentativa, vou mandar o Espiritismo para vocês entenderem como é esse mecanismo da lei. Né? Para vocês entenderem como é esse mecanismo da lei. Aí vem o Espiritismo para trazer luz, dizer, ó, tem muita matéria dada. Vamos estudar essa matéria para compreender o que é reino dos céus e o que é o reino da terra, para compreender o que é a lei de Deus e o que é a lei dos homens. Então, essa informação está aí. E a gente faz com ela o que cada um de nós quiser. Né? Então, esse é o esforço pedagógico do esforço superior de educar a humanidade. Né? Então, o Cristo é o iniciador da mais pura moral, mais sublime, a moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. 2000 anos que o próprio Cristo veio e tentou implantar isso. Antes dele, mandou vários missionários tentando criar esses mecanismos da lei. Nós nos equivocamos e continuamos equivocados. Muitos ainda encarnados e muitos desencarnados, ainda lutando as velhas lutas, ainda perseguindo os velhos inimigos, ainda lutando contra os velhos algozes. Ainda não descobrimos que o amor é o caminho que transforma a humanidade. Né? Então, esse aqui é o nosso desafio, é sermos regenerados e projetarmos luz onde nós estivermos. Porque uma pessoa transformada transforma o mundo que ela habita. Né? Então, o esforço é individual, onde cada um vai iluminar o seu lar. Aí você diz, não, meu lar é um lugar tranquilo. Não, seu lar é o Armagedon. O Armagedon era o Vale das Lutas, onde na antiguidade se lutavam um exército contra o outro exército, e se configurou no Apocalipse de João como o Vale das Lutas, onde se batalha o bem contra o mal. E muitas vezes nos nossos lares, nas nossas famílias, luta o bem contra o mal. Eu não estou dizendo aqui que nossa família é cheia de gente ruim, não é isso não. Mas na nossa família há um reencontro de almas, que nós podemos ter atingindo uns, ser atingidos por outros. Então, neste palco de luta, se estabelece essa necessidade do reajustamento. Então, cada lar é um palco, é um combate, é um ringue onde se precisa acertar determinadas coisas. E aquele que tiver mais luz é o que iluminará mais. Aquele que tiver mais condições é o que dará mais testemunho. Aí você fica dizendo, é fácil. Não, não é fácil, mas é o proposta, é o propósito, é o caminho que todos nós estamos sendo convidados para dar. Né? Os tempos são difíceis, as circunstâncias estão agudizadas pelas dores, pelos problemas, pelos ataques, pelos vazios existenciais, pelos medos, pelas inseguranças, pelas depressões, pelas angústias, pelas crises sociais, pelas fobias, por tudo que a gente está assistindo aí. Então, a crise está agudizada. E o Cristo conta com quem? Quem são os soldados de plantão? São vocês que se armaram aqui, um numa ponta, outro na outra e outro lá atrás. Quando eu cheguei aqui, simbolicamente, a gente brincou. Né? Porque tinha a senhora aqui, tinha ali e você lá atrás. Então, a gente está armado, revestido com o Cristo para estar em todo canto.
A gente está em casa, no prédio, na rua, no clube social, no trânsito. Nós somos esses postes. É verdade que a nossa luz é de 5 watts, né? Aquela coisinha tênue, mas você já viu o que é uma luz na escuridão? Você já percebeu o que é uma luz na escuridão? Uma luzinha mais simples, ela acaba com a escuridão. Então, que brilha a vossa luz. Então, quando Jesus diz isso, ele não está dizendo, ó, só brilha a sua luz se a sua luz for um farol. Não. Que brilha a sua luz. A luz que você tiver. Então, onde você tiver, você vai acabar com a escuridão. E essa escuridão, muitas vezes, são essas sombras. Arrependei-vos, vós que andais em sombras. Muitas vezes essa sombra está junto da gente. E nós somos aqueles que testemunharemos. Nunca foi fácil. Mas aí a gente tem que lembrar do outro lado. Existe muita gente colaborando com a gente. Existe muita gente torcendo, gritando para a gente seguir adiante, digamos assim, né? Quando tiver difícil, eleva o pensamento, ora, prece, carrega as baterias, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Né? Então, esse é o processo que nós estamos mergulhados. Né? Então, a legislação divina é imutável, ao contrário do que acontece com as leis humanas, que modificam à medida que a humanidade progride. Os homens mudam porque os homens evoluem. Então, as suas leis são imperfeitas, que precisam estar sempre sendo corrigidas. E, infelizmente, num determinado momento da história, sempre a seu bel prazer. Quando a humanidade progride, vai entendendo que o objetivo não é se satisfazer, mas é atender um movimento de amor que é muito maior. Né? Com o processo evolutivo, mudam-se hábitos, costumes e normas que regulam a vida em sociedade. Só o que vem de Deus é imutável. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Então, aqui nos Estados Unidos, em Roma, na África, as leis de Deus são permanentes. Chove, a planta nasce um fruto, a gente come o fruto. Isso são os mecanismos da lei de Deus. A gente poda uma árvore aqui, em Singapura, e a árvore nasce de novo. Porque são os mecanismos da lei de Deus. Tem estados nos Estados Unidos que podem a lei de morte. Tem outros que não permitem a lei de morte, a pena de morte. Né? Então, são as leis dos homens, que variam conforme as conveniências e circunstâncias de cada um deles. Né? Somente com o advento da mensagem cristã é que o ser humano passou a compreender a excessitude das leis divinas. Ou seja, Cristo vem trazer a maravilha das leis de Deus, aprendendo ao longo das reencarnações. A doutrina espírita nos explica isso, como vivenciá-las em espírito e em verdade. As seguintes palavras de Jesus, registradas pelo evangelista João Lucas, nos indicam a importância da mensagem cristã para o entendimento e vivência da lei divina, a lei e os profetas até João. Daí em diante é anunciada a boa nova do reino de Deus e todos se esforçam em entrar nele com violência. É mais fácil passar céu e terra do que uma só vírgula cair da lei. É aquilo que a gente mencionava. Né? Cristo sempre mandando profetas para trazer a sua mensagem de luz. Em determinado momento se equivocam achando que a sua mensagem de luz é mais iluminada do que outra. Então, brigar irmão com irmão. Né? Até o ponto da gente dizer, vamos parar com isso, porque nem a minha religião é melhor do que a tua, nem a tua é melhor do que a minha. Todos nós seguimos ao mesmo Deus. Né? A gente já estudou aqui outras vezes, outros estudos aqui, quando a gente lia aquela mensagem do Cristo de que eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecidos. Mas existem outras ovelhas que estão em outros apriscos. Estas não me conhecem, mas me conhecerão, porque haverá um só pastor e um só rebanho. Né? Então, a gente tem que compreender isso. É que a mensagem do Cristo ela está lá em cima, permeando toda a humanidade. Em determinados lugares, pessoas, circunstâncias, recebem essa mensagem e misturam com o seu, digamos assim, o seu caldo cultural. E quando mistura, bom dia, e quando mistura com o seu caldo cultural,
o resultado é diferente. Né? Você está num lugar, você está em outro e você está em outro. Quando chove, a chuva é a mesma. Mas quando mistura com o seu terreno, com o seu terreno e com o seu terreno, a mistura dá diferente. Então, por isso que cria-se um no canto, o outro no outro e outro no outro. É o sabor do tempero daquela religião. Então, é como na mensagem inspirada de Emmanuel, ele nos fala que a religião é o orvalho divino que se mistura com os elementos da terra e geram as diversas crenças num determinado momento, num determinado espaço de tempo. São os caldos culturais que projetam a religião de cada um. Né? Agora, o que a gente tem que entender é que haverá um só rebanho e um só pastor. O governador está lá em cima, a mensagem é uma só, que mesmo misturada na terra, a gente tem que ter paciência, porque todos irão entender e falar a mesma linguagem. Aí você diz, e quando será isso? Aí a gente espera um pouquinho, né? A gente espera só um pouquinho, que ainda vai... Não, talvez não seja na minha gestão, né? Mas na gestão do Cristo, por certo, será. Né? Então, a gente tem que ter essa tranquilidade, né? Presente. Aquela passagem que todo simbólica quando diz assim, é mais fácil passar céu e terra do que uma só vírgula cair da letra. Isso Exatamente. É muito forte no simbólico. Se você trouxer para o nosso tempo agora, e aqui, né, no encarnado, como simboliza, como significa o que a gente vê. Essa partezinha, do que uma só vírgula cair de uma vez. É porque a lei é de Deus. A lei de Deus. A lei de Deus não cabe congresso, não cabe decreto, não cabe emenda constitucional, não cabe congresso se reunir, arrumar um acordo partidário. Né? Oi? Não, e quanto mais evoluído um pouco, menos a lei muda. É. Aí a gente vê que as nossas leis que vinham mudando. É. O Código Civil já foi exatamente. O Código Civil já vai mudar de novo. É. A Constituição, acabou a Constituição, não vale mesmo. É isso mesmo. Mas é as leis humanas, né? São as leis humanas, né? São as leis humanas, né? É o que a gente está estudando aqui, que tu chega agora, é o que a gente vem. Mas é isso mesmo. Então, as leis humanas, porque é natural que o homem muda. Mas é mais fácil passar o céu e a terra do que uma vírgula mudar. Porque pode quebrar tudo, cair tudo, mas a lei não vai mudar. Você não consegue criar, é como eu estava dizendo aqui, se você podar uma árvore, ela vai nascer. Porque ela obedece uma lei de Deus. Então você pode fazer o decreto que você quiser, estabelecer o mecanismo da lei que você quiser, que ela não vai mudar a lei de Deus. Porque não, aí você vai dizer, não, isso é a natureza, eu não vou me meter com isso, não. Mas, meu amigo, a nossa vida também está na natureza. A gente ainda não entendeu. A gente ainda não entendeu que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas esta lei de causa e efeito que está no inconsciente de alguns também é da natureza. Você não escapará dessa lei. Apenas ela é mais lenta. Aqui não, aqui você está vendo num determinado encarnação. Você podou, ela cresce. Mas na lei de Deus, que também é lei de Deus, que não passará, se você ferir, com ferro você será ferido. A diferença é que as pessoas não sabem ainda o prazo que ele vai cumprir aquela sentença da lei de Deus, que é inexorável. Não precisa ter juiz para determinar uma sentença. Não precisa ter processo para montar, instruir um processo. É a lei. A lei de Deus é um mecanismo estabelecido nas leis divinas. Então, se eu agrido o meu corpo vai devolver. Se eu agrido o meu próximo, o próximo vai devolver. Se eu agrido a sociedade vai devolver. Se eu agrido uma região, a região vai devolver. É da lei.
Aí você diz, não, porque a Europa, porque Israel, porque Gaza. É da lei. Apenas a gente ainda não entende. Se eu me alimento mal, a lei que eu conheço é que eu vou ter que expurgar aquele alimento para sair de uma intoxicação. Não é assim? A gente não sabe disso, porque a gente conhece a lei, que essa lei é inexorável. Se eu agrido uma terra e a terra recebe aquele psiquismo, aquela doença, aquela situação, é natural que aquela terra um dia expurgue aqueles males que foram acometidos contra ela. É da lei. Não tem o que fazer. É por isso que se diz, não se pode parar o que está em curso. A Terra está passando por um processo de regeneração. O que é um processo de regeneração numa visão mais ampla? É um processo de desintoxicação. Desintoxicação do homem, desintoxicação do orbe. Tudo é mecanismo da lei. Então, por isso, é que tudo é natural. Quando a gente diz, às vezes, brincando nos nossos estudos, tudo é natural. O que vai variar é você entender o que é natural do que o outro não entende como natural. E a gente tem que agradecer ao parcelamento. Sim, está parcelado em N parcelas, né? E outra coisa, você só pode pagar quando tiver recurso. Você não cobram de você o que você não pode pagar. E muitas vezes a gente adquire mais débito. Sim, também, né? Também tem isso, né? Você pega um empréstimo para pagar outro, né? E fica na bola de neve, né? Então, o mecanismo da lei é da lei. Agora está tudo dentro da lei. A gente apenas não compreende isso, né? Esses ensinamentos indicam igualmente o poder renovador da mensagem cristã, visto que antes da vinda de Jesus, a humanidade se encontrava mais preocupada em referenciar a Deus por meio de cultos e rituais, sem compreendê-lo efetivamente. Com o Cristo, surge uma nova era no horizonte evolutivo humano, caracterizada pelos ditames da lei de amor. Definem-se, então, novas diretrizes para que a prática da lei de Deus. Então, antes de Deus, de Jesus, eram muitos cultos. Você sacrificava isso, sacrificava aquilo. E ainda na igreja que é convencional que nós vivenciamos, a gente achava que se a gente rendesse um determinado culto, uma determinada homenagem a Deus, a gente podia passar o resto da semana pecando, que estava tudo certo. Né? Então, a lei de Deus era aquela história. Eu vou ali, mas vou na igreja, me confesso, falo com o padre, falo, não, e resolvi. Né? Então, está tudo certo. Aí eu passo o resto da semana pecando, fazendo o que eu quiser. Na outra semana eu vou lá de novo, domingo, eu vou para a igreja. Não, então é isso. Não, então, nós vivenciamos essa realidade. Nós vivenciamos. Agora, nós espíritas temos que ter muito cuidado para a gente não achar também que a gente substituiu a igreja pelo culto espírita. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não achar que não, eu não vou mais na igreja, não vou me comungar, não vou mais me confessar, mas eu vou na casa espírita, eu dou passe, eu tomo água fluidificada, eu participo de uma reunião, eu dou uma sopa, está resolvido. Não vamos substituir o bezerro de ouro. Não vamos substituir o bezerro de ouro. Não vamos achar que antes eu ia para a igreja e hoje eu vou para a casa espírita e estou resolvido. Não é assim. O reino de Deus é dentro de cada um de nós, sempre foi. É por isso que tem muito ateu que é muito melhor do que eu. Porque este já construiu a sua catedral. Esse não abre mão dos seus princípios morais. Esse já entendeu o que o Cristo quer dele há muito tempo. Então, ele não precisa do adorno e do aplauso da sociedade. Né? Antigamente, eu era bispo, eu era religioso, o povo saía andando atrás de mim para beijar meu anel ou minha batina. Hoje eu sou médium da casa espírita e o povo sai me bajulando para falar comigo, para saber o que é que eu estou vendo. Cuidado. Cuidado. Né? A luzinha amarela piscando.
Né? Porque o homem velho está dentro de nós. Está lembrado que eu disse que Jesus pegou e disse: Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Quem vem para o Brasil? É tudo espírito zerado? Não. São os espíritos que faliram na Europa. São os espíritos que falharam na Europa, que jogaram pedra na cruz e que salgaram a Santa Ceia. Os espíritas de hoje são espíritos? Não. Somos nós, pecadores, que passamos por isso. Né? Nós passamos por isso. Então, é a circunstância. O nosso mentor desta casa espírita aqui, ainda ontem eu estava vendo um vídeo de Divaldo que ele mencionava a história da bombinha. Peixotinho, que já foi é uma alma que conviveu com Cristo nos primeiros séculos, mas num determinado momento de sua história, provavelmente não foi de 2 séculos, de 2 milênios para cá, não. Foi antes. Ele contraiu determinados débitos com a lei, que ninguém passará sem que pague o último centio. Num determinado momento, ele adquiriu capital espiritual e disse: bora, que agora eu vou, como médium, não sei o que, ainda vou pagar minha asma. Ele tinha capital espiritual, moral, para suportar esse pacote de uma vez. Por quê? Porque adquiriu ao longo de 2 milênios, servindo ao Cristo. Então você vai lá e resgata, tranquilo, com a serenidade e a felicidade de quem paga uma conta. No momento que a coisa surgiu. Mas ele tinha capital espiritual para isso. Chico Xavier, Divaldo, tantos outros missionários, cada um de vocês no anonimato de suas tarefas. Né? Cada um de vocês no anonimato de suas tarefas. Então, a gente adquire o capital espiritual para poder pagar. Ninguém está livre disso, digamos assim. Então, a mediunidade que muitos carregam hoje é compromisso para facilitar o mecanismo das almazinhas boas que fomos todos nós, né? Então, é um mecanismo de prova. Não, fulano é médium. Sim, e daí? Que ele é médium. E daí, né? Então, é um mecanismo que você escolheu e adotou para ajudar o expurgo e a depuração da sua alma. Tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei. Não pode tirar. É dentro da lei, né? Então, por outro lado, entre os cristãos surgiram, e por muito tempo surgirá, aqueles que não possuem a necessária força moral para fazer o bem. Ignorantes, vaidosos e orgulhosos tentarão apossar-se do reino de Deus de assalto pela violência. São pessoas cujos comportamentos revelam notória imperfeição espiritual, ainda não totalmente renovadas nas trilhas do bem, mantêm-se prisioneiros das manifestações do personalismo, exaltadas pelas posições que alcançam na escala social. São indivíduos que preferem os louvores dos rituais do culto exterior, vazio por si mesmos, que mais reverencia o Senhor pelas palavras do que por ações. Então, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado ao servir ao Cristo. Não pelo fato de servir ao Cristo, mas pelo magnetismo que servir ao Cristo pode provocar nos menos avisados que estão lá fora. Porque muitos caíram ao longo de suas jornadas pela eloquência de falar em nome do Cristo. Muitos caíram ao longo de suas jornadas pelo brilhantismo de usar uma batina ou usar uma Bíblia debaixo do braço e de encantar muitas pessoas que estavam carentes passando pelo caminho. Então, não é uma vez, não são 2, não são 3, e não são poucos filmes que relatam os equívocos que aconteceram no seio, dentro de vários cultos religiosos. Que pessoas, muitas vezes desenganadas de um lado e desenganadas de outro, se misturam, digamos assim, com vaidade, com orgulho e com poder, e cria-se dificuldades. Quantas criaturas foram seduzidas na igreja, quantas dificuldades houveram, e quantos espíritos chegam nas reuniões mediúnicas hoje atrás disso, né?
mulheres que engravidaram, abortos que aconteceram. Em nome de quê? Em nome dessa vaidade, desse poder que as pessoas se encantam. Né? Agora, não está aqui ninguém apontando o dedo. A beleza da doutrina espírita é essa, meus irmãos. A gente não ter a capacidade, a moral de julgar ninguém. A gente não pode julgar ninguém, porque nós éramos essas almas ontem. Nós éramos esses caídos ontem. Podemos ser amanhã, de novo, porque é tão fácil a gente cair, digamos assim, né? Então, quantos chegam assim, arrependidos porque caíram? Porque talvez não soubessem o que a gente sabe. E porque talvez não tenham a coragem de enfrentar a realidade de uma verdade. E se esconde nisso e fica lá, séculos e séculos, escondido naquela dor, naquela angústia. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que a gente às vezes fica... Vaidade é perigosíssimo. É perigosíssimo você ficar numa determinada redoma, como o Baby dizia com o Peixotinho, bote ele numa vitrine, bote um letreiro assim, grande médico, maior médico do mundo, e espere um médico em decadência. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tem carência de um lado, tem carência do outro, quando se junta, Deus é besteira. Isso. Faliram. Botou dinheiro e poder. Dinheiro, poder, glória, vaidade. Quando junta isso, meu amigo, o cabo não pisa mais nem no chão. Já está ali flutuando, né? Se acha como se o poder fosse dele. O poder não é dele, todos nós somos usufrutuários, né? Então, a passagem do Evangelho citada demonstra também que só seremos verdadeiramente felizes quando compreendermos que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Ou seja, toda a nossa infelicidade que surge é porque a gente se afastou em determinado momento da lei de Deus. É simples assim, digamos assim, né? Sendo assim, é praticamente impossível o homem ignorar o que é certo e errado, independentemente da interpretação religiosa que acata, uma vez que a lei de Deus está escrita na consciência, conforme elucida a codificação espírita. Fica claro, então, que tudo o que é contrário ao bem não é lei divina. Isso é um grande bizu de vestibular, né? Toda vez que tiver uma mensagem que chegue na sua cabeça, você pergunta se Jesus recomendaria aquilo ali. Se Jesus recomendasse, está valendo, pode seguir. Se não seria digno de Jesus, esqueça esse pensamento, que se for seu é do homem velho, e se for influência, se livre dela. Então é simples assim. Toda vez que chegar uma ideia, Jesus faria isso, Jesus recomendaria isso, é a prova, é o teste do antídoto, né? Não, Jesus não faria isso, não. Então, se livre desse pensamento. Porque se for seu, é melhor você expurgar. E se for influência, se livre dela, né? Não tem outro remédio, digamos assim, né? Mesmo assim, diante dos maiores desafios existenciais, é importante estarmos atentos à sabedoria das leis divinas, de acordo com o seguinte conselho que Emmanuel nos dá. Certifica-te, sobretudo, de que Deus, nosso Pai, é o autor e o sustentador do sumo bem. Nenhum mal lhe poderia alterar o governo supremo, baseado em amor infinito e bondade eterna. À vista de semelhante convicção, o que te parece doença é processo de recuperação de saúde. Olha que maravilha. Tudo dentro de um contexto de lei. O que te parece doença, hoje, no momento, é um processo de recuperação da saúde. Né? Pequenos dissabores que categorizas por ofensas serão convites a reexame dos impeços, que te crivam a estrada ou apelos à oração por aqueles companheiros de humanidade, que levianamente se transformaram em perseguidores das boas obras que ainda não conseguem compreender. Pequenos dissabores que categorizas por ofensas, contratempos, que interpreta como sendo ingratidão das pessoas queridas,
quase sempre apenas significam modificação dos desígnios superiores. Discórdia é problema que te pede ação pacificadora. Desarmonias domésticas, mas não são, que exigência de mais serviço aos familiares, para que te concilies em definitivo com adversários do pretérito. E até mesmo a presença da morte não se define senão por mais renovação e mais vida. Ou seja, Emmanuel nos traz o pacote aí de algumas circunstâncias da vida cotidiana, de contratempos, discórdias, desarmonias, pequenos dissabores, morte, como situações que fazem parte do mecanismo da evolução, dentro de determinadas circunstâncias das leis de Deus. Ninguém reencarna num agrupamento familiar que não esteja, digamos assim, preparado para enfrentar aquela circunstância. Ninguém enfrenta dissabores, ninguém enfrenta contratempos sem uma razão de existir, né? Ou seja, para resgatar algo que você já fez ou algo para te fortalecer, para te preparar mais para seguir adiante, né? Então, essa é que é a condição de quem compreende aquilo que a gente conversava no início, de quem pensa como espírito. Quem pensa como espírito tem a obrigação de pensar nas leis de Deus. Quem pensa como homem pensa apenas nas leis dos homens. Quem pensa como espírito pensa nas leis de Deus. Quem pensa como homem pensa na lei dos homens. Não é que a gente vai viver no mundo de Marta sendo apenas Maria. A gente tem que viver no mundo de Marta sendo Marta. Mas o seu foco é ser Maria. Né? É aquela história de você estar aqui na terra, se alimentando da terra, mas com o cuidado das coisas dos céus. Para a gente não se enganar, para a gente não ganhar o mundo e perder o quê? A nossa alma, porque aí a decepção vai ser grande, né? Mas eu fiz tudo, sim, mas você só esqueceu de servir ao Cristo. Né? Só esqueceu de servir ao Cristo. A quem tu serves? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Né? Então, é esse desafio que a gente tem que enfrentar todos os dias. Né? Características fundamentais das leis divinas. É eterna a lei de Deus, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Livro dos Espíritos, questão 614. É eterna a lei de Deus, eterna e imutável, como o próprio o Deus. Né? Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Olha a coisa da evolução aí. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis. É aquilo que Valéria estava mencionando ali, por serem perfeitas. As de Deus, essas são sempre perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus, Deus de toda a eternidade. A lei de atração, do magnetismo, de equilíbrio dos orbes. Imagina se fosse os homens que estivessem tomando conta da atração de um planeta, do equilíbrio das forças. Vê que confusão. Né? Não, eu não queria que a Terra passasse por aqui, mas não. Deixa ela fazer um contorno, uma voltinha para poder passar por outro canto, arrodear, né? Dar um arrodeio, né? Então, por exemplo, a gente está passando por determinadas circunstâncias de clima, de alergia, disso, daquilo outro, que são das leis de Deus. Apenas a ciência não mediu o que nós estamos passando. Porque alguém sabe onde a Via Láctea está passando hoje? Aí vamos dar uma de doido para a gente ir lá para cima e elevar o padrão vibratório. Vamos dar uma viajadinha. A gente está na Terra, que é um planeta desse tamanho, né? A ciência humana já conseguiu medir o que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Não já? Em torno do seu próprio eixo, a ciência humana descobriu que ela fica metade do dia pegando sol e metade do dia sem sol. Aí vem o dia e a noite. Não é assim? Então a gente sabe o giro de rotação que dura 24 horas, porque metade é dia e metade é noite. Bacana. A gente está sabendo disso, né? A gente sabe quando a Terra dá uma volta em torno do Sol. Não sabe? Sabe. Aí sabe que dura 365 dias e 6 horas. Aí, 3 meses, inverno,
3 meses verão, 3 meses outono, 3 meses primavera. O homem mediu que tem determinadas características que mudam de acordo com a velocidade, com a rotação, com o eixo de inclinação da Terra, mais perto do Sol, mais longe do Sol, sol, noite, dias mais quentes, dias mais duradouros, noites mais duradouras. A humanidade descobriu tudo isso. E todo o calendário humano, da civilização humana, é em cima dos ciclos da natureza. As senhoras aqui presentes, só tem senhoras, vocês sabem quanto tempo dura um ciclo de vocês? Um ciclo menstrual? 28 dias. Por que dura 28 dias? Só sei que foi assim, né, André? É o ciclo da Lua. É o ciclo da Lua. São 4 luas. E quem é o reloginho que está dentro de vocês? Medindo a noite e o dia. Olha. Quem é? É a glândula pineal, que está observando a luz chegar e a luz sair. E ele vai o reloginho contando. O que é isso? Lei de Deus que atua em cada um de nós. Então, todos os ciclos da história da humanidade são em torno dos calendários da natureza. É assim. Os judeus é cheio de festas que comemoram a chegada do inverno, a chegada do verão, solstício do inverno, solstício do verão. E as festas são comemoradas em cima dessas datas. Desde que o mundo é mundo. São os ciclos. Mas a Terra demora 1 ano em torno do seu Sol. 365 dias e 6 horas. Quanto tempo demora a Via Láctea para dar uma voltinha em torno do centro da sua galáxia, digamos assim? Em quanto tempo demora o nosso sistema solar para dar uma volta na Via Láctea? Hein? Complicou, né? Aí você dá um Google. Eu acho que é 240 milhões de anos. Vamos lá. Vamos dar um Google aqui, ó. Um Google. Aqui. Volta, para a gente não perder, para a gente não mentir, né? Volta em torno da Via Láctea. Até um Google. 200 milhões de anos. 200 milhões de anos. A idade da Terra é 4,5 bilhões de anos, né? Então a gente já deu 22 voltas. Vocês sabem que há 3 voltas atrás de passar no ponto que a gente está passando hoje, ainda existia dinossauro na Terra. Está no Rio Mar, viu? Eles estão lá, né? Tá. Mas não são os mesmos que existiam na Terra, não. É só uma exposição, viu? Não são os mesmos que existiam na Terra, não. Então, eu estou dando uma navegada aqui para a gente pensar como espírito. Pensar como espírito. Há 3 voltas atrás era dinossauro aqui na Terra. A ciência, por acaso, mediu as características do ambiente solar que existia na Terra naquela época? Não tinha. A civilização é num dia desse. Aí agora a gente está com alergia, está com dor nos ouvidos, com dor de cabeça, acontecendo um bocado de coisa. Será que é porque a gente está passando num determinado ciclo que a gente não tinha passado antes? Será que é porque o psiquismo da Terra está mudando do ponto de vista de energia que a Terra tem para mudar a energia de atrair espíritos que estão evoluindo, entrando no ciclo de regeneração? Eu vou deixar essa pergunta para os espíritos reencarnados voltarem, estudaram no mundo espiritual, vão voltar para a Terra e vão esclarecer a ciência da Terra. Para dizer, ô bando de abestalhado, o que está acontecendo é porque a gente está passando por ciclos que a gente não sabe. Se a gente quiser se antecipar um pouquinho, a gente vai lá para o capítulo 18 da Gênese. São chegados os tempos, o espírito de Jean-Jacques Arago.
que explica um pouquinho do que eu estou dizendo aqui. Então, são ciclos que a gente está passando que a gente não sabe, não tem a menor noção. Né? Então, a energia da Terra está mudando, né? O ciclo, um determinado medidor está mudando. Aí você pergunta, por quê? Porque a gente está passando por um lugar que não passou ainda. Ou que já passou, mas a gente não se lembra. A gente não registra. Né? Então, a harmonia que reina no universo material, como o universo moral, se funde em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Sempre foi assim. Apenas a gente não tinha medido. Né? Desculpa aí que eu não vou atender você não, viu? Eu esqueci de botar no silencioso. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o que precisa ser, a fim de ser considerado perfeito. Embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado, insuficiente seria para tanto a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão, o será quando curta como é para a maior parte dos homens. Então, o que é esse ciclo de vida que a gente está vivendo hoje diante de pensar como espírito? Né? Então, muito mais próximo do ato do que do arcanjo. Então, a gente não tem ainda a dimensão da maravilha, digamos assim. Né? Então, entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis físicas, um pouco isso que a gente está falando aqui, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras, que dizem respeito especificamente ao homem, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes, contêm as regras da vida, do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Então, nós temos leis físicas e leis morais. Umas cuidam da casa, outras cuidam da alma. O orbe evolui com todos os movimentos de evolução do planeta. Maremotos, terremotos, vulcões, tudo isso são mecanismos das leis físicas que regem o nosso universo. E nós precisamos evoluir moralmente. Né? São as leis de Deus que regulam todos esses mecanismos. Né? Eu vou parar um pouquinho aqui na 619 por causa da hora. São as mesmas leis para todos os mundos, as leis divinas. A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que o habitam. Então, as leis naturais que existem na Terra são as mesmas leis naturais que existem em Júpiter. Mas como a natureza dos elementos materiais da Terra são diferentes da natureza dos elementos materiais que existem em Júpiter, aparentemente são leis diferentes, mas dentro do mesmo contexto. Dentro da mesma lei, apenas a natureza de cada orbe é que é diferente. Né? A todos os homens facultou Deus o meio de conhecerem sua lei, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Esse é o nosso desafio, né? Compreender as leis de Deus, pensar como espíritos que pensam nas leis de Deus. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e a ele compreende melhor o que é bem ou o que é mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido ou se instruírem? Ou seja, há um pouco aquilo que Valéria disse, quanto mais evolui o homem, menos modificação tem as suas leis. É como tem alguém que diz que é a Constituição de Capistrano Cunha, alguma coisa desse tipo. Né? Todo brasileiro tem a obrigação de ter vergonha na cara. Revoga-se as discussões em contrário. Pronto, bastava uma lei, um artigo da lei. Todo brasileiro tem a obrigação de ter uma vergonha na cara. Acabou. Se você pegar a capacidade de concisão dos espíritos superiores, Moisés revelou as leis do Tabu, que são as leis divinas. As leis divinas que Moisés revelou são as leis de Deus. 10 mandamentos. Mas os 4 primeiros falam de Deus, da relação do homem com Deus. Jesus, quando pega aquilo ali, diz, eu não vim descumprir a lei nem os profetas. Eu vim fazê-la cumprir.
Então ele pega os 4 mandamentos que falam da relação com Deus e diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a força do teu espírito, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Esse é o primeiro mandamento. E os outros 6 mandamentos de Moisés, revelados no Tabor, falam da relação do homem com o próximo. Os 4 primeiros da relação do homem com Deus. Os 6 últimos da relação do homem com o próximo. Jesus pega os 10 e diz: amarás a Deus e amarás ao próximo como a ti mesmo. Acabou. Jesus pega os 6, os 10 e mais os 4 e 6 e resume: amar a Deus e amar o próximo. Acabou. E tenho dito, encerrou a questão. Né? Então, quanto mais evoluído for o ser, mais a capacidade de concisão, porque maior é o arcabouço moral que ele carrega. Ele não pensa em criar artifícios, mecanismos, teses para burlar a lei. Não é para burlar, não. É para criar uma interpretação diferente. Que a ciência jurídica vive disso. A ciência jurídica vive disso. A ciência jurídica vive disso. O legislador faz uma lei de acordo com o interesse que ele tem defendido por um determinado lobby de uma determinada área. Ele faz uma lei. Aí o advogado pega aquela lei e interpreta. Mas o que você quer dizer não é isso, não, porque não sei quem disse não sei o quê, dá um noita por uma perna de pinto, sai por uma perna de pato, cria uma tese e bota na mão do homem para julgar o que um disse e o que o outro pensou. Aí o cabo no meio faz assim: mas o que ele quer dizer foi isso. Não, mas mesmo assim, salvo melhor juízo, ele diz o que ela. Aí disse: mas aí cabe recurso. Aí o cabo pega o que um disse, vai e recorre para o outro, que volta e desfaz o que o outro fez. Aí o que ele fez, o outro desfaz, porque tem que ser a turma. 3 tem que julgar o que um pensou. É a lei dos homens. E enquanto isso, você fica assim, andando em ciclo. Aí no final você diz: meu amigo, o que é que você quis dizer com isso? Porque no final você não entende. Ainda tem uns advogados que dão uns gritos, meu filho. Teve um que grito é outra coisa. Não é como Valéria Vasconcelos, assim, que é educado e fina, não. Tem um grito, bateu na mesa, que até eu estava do lado de fora. Aí é o código de Hammurabi, né? O olho por olho, dentro por dentro. Dá uma porrada e voltou para lá. Então, o que eu estou dizendo aqui não é criticando o A nem criticando o B. É falando do estado em que a gente se encontra. Que não tem uma coisa objetiva que está escrita, e tem. Está escrita nas nossas consciências. Né? Quando é que você vai usar um contrato? Quando é que você usa um contrato? Quando se esgota a capacidade de entendimento entre as partes. Porque quando não se esgota a capacidade de entendimento das partes, você fala assim: não, não quero contrato não, rapaz. Eu confio em você, eu sei o que é que você está dizendo. E o que você está dizendo, e o que você faz, e o que você age, é compatível com os valores morais que você carrega. Quando você apela para um contrato, para ver o que está escrito, aí, meu amigo, aí complicou. Complicou porque alguém vai arrumar uma tese, alguém vai arrumar outra, o outro vai interpretar de um jeito. Infelizmente, é a regra do jogo. Né? Então, é isso aí. Mas veja, o que eu estou dizendo é o seguinte: quando você apela para o contrato, é que ruiu o princípio da boa convivência e da boa... Porque não precisa. O contrato é... Gente, vou parar por aqui por causa do adiantado da hora. Infelizmente, ainda tem isso que você está dizendo aí. Hoje em dia, para casar, tem que ter contrato, né?